Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Daniel e alguns outros jovens de Judá foram arrebatados dos seus lares e levados cativos por seus inimigos babilônicos. Daniel e 3 amigos foram selecionados para um programa especial de treinamento para prepará-los para ocuparem postos no governo da Babilônia. Que oportunidade para melhorar sua situação! Ao invés de sofrer como um escravo, Daniel poderia conseguir uma posição de importância no governo do império principal do mundo. Mas havia um problema. Daniel percebeu que algumas das comidas do plano da dieta do rei não eram permitidas pela lei que Deus tinha dado aos judeus. Não sabemos exatamente a natureza do problema. Pode ser que as refeições incluíam carne de porco ou outras coisas proibidas na lei dada aos judeus 800 anos antes. O fato importante é que Daniel sabia que seria uma violação da vontade de Deus comer o que os babilônicos estavam servindo. Este jovem enfrentou uma decisão importante. Ele poderia comer essa comida. Sem dúvida, poderia justificar esta pequena infração da lei de Deus. Esta poderia ser a única oportunidade para ele se levantar e salvar a si mesmo e até sua nação. E além do mais, será que ele devia obediência a Deus? O Deus que permitiu que ele fosse levado para o cativeiro? Os povos no geral, e até alguns judeus, acreditavam na ideia de deuses locais e limitados. Uma vez que ele foi levado para longe da sua terra, será que a lei ainda teria feito? Será que Deus se preocuparia com estes jovens? Que mal poderia haver em comer um pouco de comida proibida por uma lei antiga? E desde que ele estava tão longe de casa, quem saberia? Será que teria alguma consequência se ele aceitasse a comida? A alternativa seria recusar a comida do rei. Pensando em consequências imediatas, esta escolha teria muitas desvantagens. Seus companheiros poderiam ridicularizá-lo por manter sua lealdade a uma lei antiga, dada por um Deus de poder duvidoso para eles. Pior ainda, o rei ou seus funcionários poderiam expulsá-lo do programa de treinamento ou mesmo puni-lo por desobediência. Não seria difícil imaginar uma sentença de morte imediata por tal desrespeito ao imperador. Valeria a pena correr esses riscos? Esta era uma grande decisão para um jovem judeu longe de casa. Muitas pessoas, mesmo algumas pessoas mais velhas, não teriam demonstrado a coragem de tomar uma posição de obedecer ao Senhor. Quando as pessoas não querem fazer o que é certo, elas conseguem inventar incontáveis desculpas que parecem plausíveis. Mas Daniel queria proceder corretamente. Ele não estava procurando desculpas, nem estava preocupado com sua própria segurança. Daniel queria, acima de tudo, agradar a Deus. A decisão dele, diz Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Este versículo deve soar como lema para todos que buscam agradar a Deus hoje. O mundo oferece infinitas maneiras de se contaminar com a corrupção, a imoralidade, a crueldade e o ódio. Nós podemos e devemos demonstrar a mesma determinação daquele jovem hebreu de 2.600 anos atrás. Devemos resolver firmemente não nos contaminar com a injustiça. Devemos determinar não nos sujar com a corrupção. Decidamos não nos poluir com a imoralidade e a indecência. Vamos simplesmente dizer não ao pecado em todas as suas formas enganadoras e tentadoras.
Daniel foi recompensado por sua fé e convicção. Durante mais de 65 anos, ele ocupou algumas das mais poderosas posições nos governos da Babilônia e da Pérsia. E nós enfrentamos desafios semelhantes. No mundo cheio de impureza moral, podemos procurar desculpas para justificar o pecado ou podemos determinar a nos manter puros, como Daniel fez. A decisão correta tem sua recompensa. Um lugar eterno de honra no reino do céu. Você acertou a pergunta de ontem? A pergunta foi: qual jovem recusou comer a comida que o rei ofereceu a ele? E as alternativas: Moisés, José, Eude e a resposta correta, Daniel. Diz Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. Um excelente exemplo para todos nós. E a pergunta do dia: qual dos 4 relatos do Evangelho registra estas palavras de Jesus? Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Alternativas: Mateus, Marcos, Lucas ou João. Qual dos 4 evangelhos registra estas palavras? A resposta vem no final do podcast amanhã, número 385. Que Deus lhe dê um ótimo dia e boas oportunidades para se aproximar ao nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.